Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula. Espero que todos estejam bem, né? E dessa feita vamos continuar fazendo exercícios para a gente entrar no novo tópico da física, da mecânica, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá certo? Então eu escolhi aqui da apostila, vou marcar aqui para a gente responder alguns exercícios interessantes para que vocês aperfeiçoem mais, né, para que você possa construir mais esse conhecimento. Tá certo? Então vejam lá. Primeiro vamos fazer o problema 24 da página 22, tá? Então, problema 24, página 22 da nossa apostila, ok? Que diz o seguinte: um trem de 100 metros de comprimento a uma velocidade constante de 10 metros por segundo demora 1 minuto para atravessar uma ponte. Determine o comprimento da ponte. Então, vou fazer uma representaçãozinha aqui. Então eu tenho aqui simular um desenho grosseiro, né, de um trem. Desenho grosseiro aqui de um trem. Tá? Trenzinho aqui, tá mais um vagão para não ficar muito feio. E aqui nesse espaço, vamos supor que eu tenho uma ponte aqui, certo? Então ele vai passar por aqui e vai continuar a sua viagem. Esse comprimento da ponte aqui, daqui para aqui, ó, a gente tem esse comprimento aqui que eu vou chamá-lo de x, tá? Que vale o comprimento dessa ponte é 100 metros. Perdão. Ele quer saber o comprimento da ponte, né? X é o comprimento da ponte. X é o comprimento da ponte. Tá certo? Um trem de 100 metros de comprimento, então ele dá o comprimento total do trem. Ó, 100 metros aqui. A uma velocidade constante, né? Então o trem viaja a uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, se viaja a uma velocidade constante, então se V é constante, então marquem bem isso, né? Todo problema que diz que a velocidade é constante é porque o movimento é retilíneo e uniforme, tá? Se a velocidade varia no decorrer do tempo, então não pode ser mais constante. Se ela é variável, então o movimento é retilíneo uniformemente variado. Mas se a velocidade é constante, então o movimento é retilíneo uniforme. Então ele diz assim, aí demora 1 minuto para atravessar uma ponte. Então esse tempo que ele gasta aqui, tempo para atravessar essa ponte, tempo de 1 minuto. A gente observa que já tem uma incoerência, né? O tempo está 1 minuto, mas a velocidade está em segundo, ó, metro por segundo. Então o tempo de 1 minuto corresponde a 60 segundos. Tá certo? Então veja só. Na verdade, quando o trem começa a estar viajando aqui, ele encontrar essa ponte, a verdadeira travessia para a física é quando o início do trem, essa partezinha aqui, ó, inicial do trem, chega nesse primeiro ponto aqui, ó, certo? Quando essa frente do trem encosta aqui, que eu vou chamar do ponto A aqui, e quando esse ponto B aqui do trem, no final do trem, chegar aqui, né, passou o trem todinho, a composição todinha. Quando esse final chegar aqui, então é o fim da travessia da ponte, tá certo? Então, na verdade, a gente sabe que esse comprimento do trem tem que ser somado com o comprimento da ponte. Ó, o comprimento do trem tem que ser somado ao comprimento da ponte. Então, ó, o comprimento do trem, que é 100 metros mais x, tá certo? Tem que ser igual à velocidade do trem vezes o tempo. Então, ó, a expressão é S igual a S0 mais VT. Ok? Só que, para eu saber o comprimento dessa ponte aqui, eu tenho que somar o comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Porque quando o trem passar nesse ponto aqui, ó, nesse primeiro pontinho, vou colocar aqui também em vermelho para a gente lembrar, ó, nesse primeiro ponto aqui, certo? Então tem o primeiro marcador, é quando o ponto A encosta naquele pontinho lá, naquela barra lá. E quando ele encostar a última parte dele, o último vagão, passar aqui nesse pontinho aqui preto, certo? Ó. Então terminou a travessia. Ok? Então, quando o trem passar todinho os dois pontos, o início aqui e o final aqui,
terminou a travessia. Então, esse x, que é o comprimento da ponte, vai ser somado com o s, que é o comprimento do trem. Então, ó, na verdade, para fazer esse problema é s mais o comprimento da ponte x, o comprimento do trem mais o comprimento da ponte tem que ser a velocidade que o trem vinha vezes o tempo. Tá? Então, o comprimento do trem a gente tem, ó, que é 100 metros, mais o comprimento da ponte eu quero achar que é x. A velocidade constante do trem foi dado que é 10 e o tempo a gente transformou de minuto para segundo. 1 minuto tem 60 segundos, então 60. Logo, x é quem? 100 mais x é igual a 600. Então x vai ser igual a 600 menos 100. X é igual a 500 metros. Esse seria o comprimento da ponte. Que 500 metros seria o comprimento da ponte. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Tem dificuldade, né? Toda vez que tiver um problema que falar sobre a travessia de um móvel sobre uma ponte, um pontilhão, certo? Então vocês observar o comprimento do trem mais o comprimento da parte da estrada que quer calcular, né? Ponte, pontilhão, uma montanha, um pedaço, uma estrada. Então você vai fazer esse procedimento aí. Tranquilo? Um outro problema aqui interessante é que o problema muito semelhante aqui também, ó, é o problema 31 da página 25. É o mesmo problema, 31 da página 25. Certo? Que fala sobre composição ferroviária. No final do vídeo aqui, vou deixar esse problema aqui para vocês fazerem, tá? Vou marcar e colocar lá na plataforma para vocês fazerem. Então você tem aqui, eu fiz o problema 32, né? Lembra da aula passada? Vamos ver agora mais um problema interessante aqui, dá para aproveitar aquele espaçozinho lá. É o problema, que eu já fiz esse também. Vamos ver o problema, pronto, o problema 27 da página 25. Problema 27 da página 25. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui, tem um problema pequeno. Ó, ele tem um gráfico. Vou desenhar só o gráfico aqui, problema 25. Problema 25. Aliás, problema 27 da página 25, tá? 27, página 25. Também da apostila. Então você tem um gráfico pequenininho aqui, ó. Um gráfico. Espaço-tempo. Espaço em metros. E t em segundos. O gráfico aqui é de uma função, tá certo? 0, aqui é 10 e aqui vale 20. Certo? Ele quer saber duas coisas. Letra A. Qual a função horária do movimento? Ele quer saber qual é a equação matemática desse gráfico aqui, né? A função horária. E letra B. A posição do móvel no instante t igual a 30 segundos. Tá certo? É bom esse exercício aqui de gráfico para a gente relembrar a parte de função gráfica do movimento uniforme. Então eu tenho aqui, ó, uma reta inclinada para baixo, né? A gente viu isso no exercício anterior, e está na apostila, e está nas aulas 2, eu acho, aula 1 e aula 2, que o movimento uniforme ele trabalha com o gráfico espaço-tempo trabalha com dois formatos, né? Ou é a reta inclinada para cima ou ela é inclinada para baixo. Quando ela é inclinada para cima, a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Quando a reta é inclinada para baixo, a velocidade é negativa, né? E o movimento é retrógrado. Tá certo? Retrógrado. Ok, gente? Retrógrado. Então, eu já sei que a velocidade aqui para essa equação tem que ser negativa. Por quê? Porque a velocidade é negativa, ou seja, o móvel está correndo contra uma trajetória pré-definida como positiva ao contrário, né? Então como é que eu faço? Bom, eu já sei aqui que meu espaço inicial é 20, né? Porque é o ponto onde o gráfico toca na reta. Ó, diferente daquele outro que começou daqui, lembra? Esse passado. Então ele começou do eixo aqui, 0. Nesse caso não, ele começou aqui. Então aqui, ó, o meu S0 é igual a 0. Tá certo? S0 é igual a 20. No anterior, o S0 é igual a 0 que partiu da origem. Então, não é o caso desse problema. Então, ó, ele partiu aqui do ponto 20. Então, o ponto onde ela toca o eixo dos S's, S0 igual a 20. Então, o meu S0 é igual a 20. Tá certo?
O tempo inicial aqui é 0, T0 igual a 0, e o tempo final 10, ó. Certo? E o meu espaço final, ora, se o inicial foi 20, o final é 0. Essa é 0. Então como é que eu vou calcular minha velocidade? Usando a tangente, ó. O ângulo aqui é esse, ó, θ. A tangente desse ângulo, tangente de θ, é igual a ΔS sobre ΔT. Ora, mas ΔS sobre ΔT é V. Então se eu dividir essa medida aqui, ó, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é a medida horizontal, não é, ó? Cateto oposto sobre cateto adjacente, então eu tenho a velocidade. Quem é a velocidade? ΔS, que é esse pedaço aqui, ó, sobre ΔT, que é esse pedacinho aqui. Certo? Então, ó, ΔS é quanto? ΔS é o espaço final, que é 0, menos o inicial, que é 20. Sobre tempo final, 10, tempo inicial, 0. Menos 20 dividido por 10, velocidade é menos 2 metros por segundo. Menos 2 metros por segundo. Essa seria a velocidade, tá vendo? Negativa. Então a letra A seria como? Se eu quiser montar a equação horária. A equação horária do movimento uniforme está aqui, ó. S igual a S0 mais VT. Meu espaço inicial eu tenho S igual a... O espaço inicial foi quanto? 20. Então eu coloco aqui, ó, 20. Mais ou menos. Menos, porque a velocidade foi negativa, né? Então menos 2t. Essa seria a equação horária, equação que representa esse gráfico aqui. Aí na letra B ele pergunta: quando t for igual a 30 segundos, o meu espaço será quanto? Basta substituir, né? No lugar de t, é 30 mesmo. Quando t for 30, S vai ser quanto? 20 menos 2 vezes 30, ou seja, 20 menos 60. Não é? 20 menos 60. Então 20 menos 60 menos 40 aqui, ó. Menos 40 metros, tá certo? Você poderia colocar 40 só metros, porque está indicando que, na verdade, não existe menos 40, né? Esse menos 40 indica que o corpo está contra a trajetória, né? Eu digo que tudo que está à minha direita é positivo, tudo que andar para a minha direita é positivo. O corpo, o móvel, está indo contra, está indo para lá. Então a distância que ele percorreu é menos, ou seja, é o contrário daquilo que eu escolhi. Tá certo? Só isso. Então seria um problema, tá? Seria uma resposta considerável. O outro problema aqui, vou fazer o seguinte, tá certo? Problema aqui de gráfico. Isso aqui, ó. Bom, vou apagar essa parte aqui, depois vocês podem voltar ao vídeo tranquilamente, né? Então, apagando essa parte aqui. Então, no final do vídeo, eu vou deixar alguns problemas, né? Aliás, colocar na plataforma alguns problemas pertinentes a esse conteúdo aqui. O problema 28, que é o seguinte, aquele ali. Problema 28 da página 25. Diz o seguinte, ó. Ele dá um diagrama horário, certo? Velocidade e tempo, velocidade em metros por segundo e tempo em segundo. Tá? E tá uma reta aqui, ó. Coloca o valor 5, aqui 0. Ele diz o seguinte: o diagrama horário representa o comportamento da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. No instante t igual a 0, o móvel se encontra na posição S0 igual a 3 metros. Então, no tempo igual a 0, aqui, o móvel se encontra, ele dá aqui 10 também, né? O móvel se encontra a S0 igual a 3 metros. E diz assim: determine, letra A, determine o deslocamento do corpo nos primeiros 10 segundos. Certo? Então aqui, ó. Qual é o deslocamento do corpo quando o tempo foi 10 segundos? Tá certo? Pronto. Ok? Então vamos lá. A gente viu na aula passada que todo gráfico no movimento no retilíneo uniforme, velocidade e tempo, tá? Velocidade e tempo. O que é que isso aqui fornece? Essa área aqui fornece. Então essa área é igual ao deslocamento. Certo? É igual a ΔS. Então se eu calcular essa área aqui, ó, nos primeiros 10 segundos, qual vai ser o deslocamento? Então que área é essa aqui, ó?
essa área tem uma base B, e tem uma altura H. Qual é a área cujas as coordenadas são base vezes altura? É a área de um retângulo, né? Todo retângulo a gente tem multiplicação da base vezes altura. Então, se eu quero calcular qual foi o deslocamento nos primeiros 10 segundos, então basta calcular essa área. A área é igual ao meu deslocamento, meu espaço, né? Então vai ser a base de 0 a 10, né? Que é 10, e a altura de 0 a 5, que é 5. Implica que o meu deslocamento S, isso aqui é a letra A, né, do problema, é igual a 50 metros. Tá certo? 50 metros. Ok? Não tem nenhum problema, né? Lembrar aqui, no gráfico velocidade e tempo, veja que os gráficos é espaço-tempo. Aqui não, é velocidade e tempo. Então, se eu quero calcular qual foi o deslocamento em um determinado tempo, basta calcular essa área aqui. Tá? Basta calcular essa área. A letra B, ele diz o seguinte: escreva a função horária para o espaço, né? Espaço escalar. Aí tem uma letra C. Determine o espaço do corpo após 10 segundos do início do movimento e construa o gráfico. Eu construo o esboço do gráfico, espaço-tempo desse movimento. Bom, vamos por partes, né? Nós fizemos a letra A, escreva a função horária para o espaço escalar, tá certo? Para o espaço escalar. A função horária. Então ele diz assim, ó, quando S é 0, o gráfico seria o seguinte, a letra B, ó. Espaço, tempo. Em segundos, né? Ele, no enunciado do problema ele diz o seguinte: quando o tempo é 0, o espaço inicial é 3. Então ele começa aqui, ó, 3, tá certo? Então tá aqui. Então ele é uma reta crescente, tá certo? Reta crescente. Então, vamos fazer o seguinte, agora vamos, ele diz, aí nesse tempo, quando o tempo for 0 e o espaço inicial é 3, olhando para o gráfico da velocidade, a velocidade foi quanto? 5, tá? 5. Minha velocidade aqui é 5, ó. 5 metros por segundo, certo? Então, eu posso dizer que nesse gráfico aqui, ó, S igual a quem? 3 mais 5t. 3 mais 5t seria a função horária. Então aqui seria quanto? Quanto é que seria aqui se eu quisesse calcular? Vamos ver. Tá certo? Ou seja, quando o tempo, para que S seja, quando o tempo, por exemplo, for 1, quando o tempo for 1, tá? T é 1. Se t for 1, para t igual a 1 segundo, S é quanto? 3 mais 5 vezes 1, S é igual a 8 metros. Então aqui, ó, 8. Por que 8 tem que ser 8? Porque 8 menos 3 é 5, que é a velocidade de lá. Tá certo? Essa é a diferença. Se eu quiser calcular essa velocidade aqui, vai dar quanto? Ó, tem que dar 5, né? Tem que dar 5, gente. E aqui tem que ser quanto? 1. Por que tem que dar 5? Porque a velocidade aqui foi 5. Então veja, se eu quiser calcular essa velocidade, ó, essa tangente, né? Esse pedacinho aqui é ΔS e esse pedaço aqui é ΔT. Quem é a velocidade? A velocidade vai ser a tangente desse ângulo, ΔS sobre ΔT. ΔS é quem? Espaço final 8, espaço inicial 5. Então 8 menos 3, dividido por tempo final 1, tempo inicial 0. 8 menos 3, 5. 5 dividido por 1, 5 metros por segundo. Certo? Então, tá certo esse gráfico aqui. Tá certo o gráfico e tá certa a função também, ó. Tá certo? E na letra C ele pergunta, aí ele pergunta a letra C, determine o espaço do corpo após 10 segundos do início do movimento. Então, nessa equação aqui, o espaço, substituir. Quando o t for 10, o espaço foi quanto? A letra C. Vou colocar aqui, tá? A, B, C. Quando o tempo for 10 segundos do início do movimento. Ó, S igual a 3 mais 5 vezes t. S igual, para t igual a 10, S vai ser igual a quanto? 3 mais 5 vezes 10. S vai ser igual a 5 vezes 10, 50, mais 50, né? 5 vezes 10 é 50, mais 3, 53 metros. Tá certo? Ok? E na letra D, ele pergunta aqui, construa um esboço
do gráfico espaço-tempo desse movimento. A gente já fez aqui, ó. Esse gráfico aqui, tá? Já tinha adiantado. O gráfico é esse aqui. O gráfico é esse, ó. Espaço, tempo, segundos, né? Aqui metros, 8, 3, né? E aqui 1. Certo? E o 0. Esse seria um problema. Ok, gente? Então observe que os problemas de movimento retilíneo uniforme não oferecem muita resistência não, tá? São problemas mais diretos, algum ou outro problema que merece um pouquinho mais de atenção, mas é mais por questão matemática, não por questão física, né? Eu vou deixar para vocês aí, na apostila, vocês vão observar aí que eu já fiz o problema 27, fiz o problema 28, né? Já tinha feito anteriormente, na aula passada, o problema... fiz o problema 24 hoje, tá certo? Na aula passada também fiz outro, fiz o problema anterior, né? 12, eu acho. Tá certo? Então temos mais problemas aí, ó. Então vai ficar como exercício para vocês, tá? Então vai ficar como exercício para vocês. Vou apagar essa parte aqui. Vai ficar como exercício para vocês. Então, lembre-se, né? Vocês voltam o vídeo aí tranquilamente, pode parar. Então, ó, fica como exercício, né? Vou colocar para vocês fazerem. Vou colocar essa mesma pergunta na plataforma. Exercício para envio. Para envio, né? Na apostila. Vai ser das exercícios. Envio da apostila, tá? Isso aqui para vocês enviarem. Então, a partir de amanhã, né? Amanhã à noite, ou seja, vocês têm quarta, quinta, sexta-feira. Amanhã eu vou dar aula, né? Então, quarta, quinta, sexta. Até outra semana, até sábado, né? Vocês podem enviar. Então, ó, o exercício da página. Exercícios. Página 25. Exercícios 29. Certo? Exercício 29. Exercício 30. Exercícios. E o 32 eu já fiz, eu estava lembrando agora. Exercício 32 eu fiz. Então vai ficar o exercício 29, 30 e 31. Certo? E 31. Ok? Então 3 exercícios só para vocês enviarem. Para a gente, para outra aula, a gente passar para movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, gente? Então, esses são aqueles 3 exercícios da página 25 da apostila, 29, 30 e 31. Aí vocês fazem, né? Se tiver dificuldade, me aciona lá no WhatsApp, me aciona por e-mail, tá certo? Que a gente procura responder com a maior boa vontade possível. Então, olhe o vídeo direitinho, né? E pesquise também. Esses problemas são fáceis de você achar a resolução por aí, não tem problema. O importante é você entender a resolução, entender o mecanismo de resolução, tá certo? E depois a gente responde eles com calma aqui também para vocês verem. O importante não é vocês só fazer e copiar e entregar, é fazer entendendo, porque é assim que a gente constrói a disciplina, pegar gosto pela disciplina, não é? Aqui para o final do curso de matemática vocês terão muitas disciplinas cascudas, né, que vocês vão precisar estudar bastante. E a física fica como ali um auxílio, um auxiliar para vocês pegarem esse gosto pelo curso, tá? Então eu deixo um abraço aí para vocês, um bom retorno, um bom início da semana, né? Começa na verdade amanhã. E se cuidem e até a próxima videoaula, se Deus quiser, tá? Fique na paz de Deus. Tchau.